Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós estamos agora no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Maravilhoso Espírito da verdade, eu te dou muitas graças, porque és tu o mestre, o ensinador, e aquele que nos levas à intimidade com o Senhor Jesus. E nesta noite, por tua graça, dependemos da revelação do Senhor nas nossas vidas, tanto para falar como para ouvir. E é disto que rogamos em nome de Jesus. Amém. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Ou é sadomasoquismo, doença profunda da alma, alguém que se alegra no sofrimento, ou se trata de algo que nós não conhecemos de fato. Sou adepto da segunda ideia, que nós vamos demorar nesta cláusula. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Um dos tipos bíblicos do regozijo, do júbilo, do gozo, da alegria, é o vinho. Vinho é uma coisa extraordinária para se estudar na Bíblia. João 15, 1, Jesus se revela na sétima revelação do livro de João, dos Eu Sou, e Jesus fala 7 vezes que ele é alguma coisa. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a 7ª vez que ele se revela como a videira. Eu sou a videira. Vamos ler 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Videira é uma planta cujo tronco, cuja cepa, não serve para nada. Você nunca viu, e nem verá, alguém que tenha feito algum artefato de cepa de videira. Ela é uma madeira imprestável. Ela só serve para transportar a vida. Jesus disse: eu sou a cepa verdadeira, não de uma Cabernet Sauvignon, nem Cabernet Franc, nem de uma Chardonnay, nem de uma Merlot. Eu sou a videira verdadeira, da verdade. E a videira serve para conduzir a seiva para os ramos. Veja o verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Existe uma variedade enorme de cepas de vinícolas.
as primitivas, as mais antigas, estão marcadas como local de início lá na Turquia. Faz algum sentido para você? Turquia. Dá alguma coisa? Dá alguma lembrança? Turquia. Onde fica o Monte Ararat? Na Turquia. Hã? Os primeiros fósseis de vinícolas é lá do Monte Ararat, lá daquela região. Vocês se lembram quando Noé desceu da arca, ele tomou um pileque? Ele encheu a cara, ele fez um vinho e embebedou-se. Eu vou começar a trabalhar com vocês sobre a questão da alegria do ponto de vista da vinícolas verdadeira. Não esta que traz ressaca, ainda que seja extremamente saudável um bom vinho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Eu sou a videira, vós os ramos, todo ramo que está em mim não der fruto, corta. E todo que der fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. Para fazer vinho, é preciso muita técnica. O que se conhece hoje de bons vinhos tem vindo numa história crescente de conhecimentos. O vinho que envelhece, que leva tempo para amadurecer, é só do século XVIII para cá. Antes, o vinho era tomado quando novo, como um Beaujolais, que é tomado nouveau, bem recente da safra, porque o vinho acabava virando vinagre, muitas vezes, quando guardado sem as condições, porque a oxigenação era muito grande. Ele perdia o teor da alegria. No livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 13, nós temos aí um prólogo. É uma linguagem figurativa, em que as árvores se reúnem para fazer uma eleição. Eles queriam um presidente, um rei, um governante. E as árvores então se reúnem e fazem uma assembleia. Eu queria que começasse, pastor Humberto, quando eles fazem a proposta, a primeira proposta é feita à oliveira, que produz o azeite de oliva, que produz aquilo que é tão precioso tanto para a medicina, como para a culinária, como para a iluminação e também para cerimônias espirituais. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Olha, então, só um momentinho aí. A oliveira foi consultada para ser candidata a rei. Ou a presidente, aqui no caso do Brasil, né? Eu quero que depois você tire a lição, que normalmente quem é que vai para a política? A oliveira então deu uma desculpa. Ela disse: eu tenho uma produtividade. O que você produz? Eu produzo o azeite, que tanto preza os homens como Deus. Tanto serve para as coisas dos homens como serve para as coisas de Deus. O azeite é uma das coisas extraordinárias. O azeite, inclusive, é um tipo do Espírito Santo e é um tipo do sofrimento de Cristo na cruz. Tanto é que o jardim onde Jesus orou chama-se Getsemane, que em hebraico significa
prensa de fazer azeite. E aquela prensa, ela dá 3 tipos de azeite. O primeiro é o extra virgem, depois o azeite virgem, depois o azeite para óleo, para fazer iluminação. E Jesus orou 3 vezes, vocês se lembram que ele orou 3 vezes, porque ele orou integralmente, ele orou no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E a última momento, quando ele orou, foi a primeira manifestação das 7 vezes que saiu sangue dele. Porque houve 7 vezes em que saiu o sangue de Jesus. Por que 7? Porque um sacerdote, para purificar um pecador, tinha que aspergir o sangue 7 vezes sobre o pecador. E Jesus derramou o sangue 7 vezes. E a primeira vez foi naquela hora do Getsemane, ou no Getsemane, quando ele derramou a sua alma. O azeite é uma coisa muito importante, e uma boa comida é feita com azeite, não tem coisa melhor. Essa semana passada minha esposa fez batatas fritas no azeite, porque eu comi isso na casa de um médico em São Paulo, há mais ou menos 20 anos atrás, e eu estava com saudade disso, de que eu queria comer outra vez, e ela, por amor a mim, resolveu fazer batatas fritas no azeite. É uma delícia, é raro, sai um pouco mais caro, porque azeite hoje no Brasil está muito caro, mas para um dia da vida, vale a pena, assim, de festa. Veja bem, ele recusou porque tinha ministério, tinha o que fazer. Segunda. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Olha, agora é a figueira que produz figo. Eu lambi o beiço aqui agora, porque eu me lembrei de um figo que eu comi na Turquia. E nunca comi coisa igual. Nunca comi coisa igual. O mais gostoso figo da minha vida. Era uma doçura. Mas o figo, um doce de figo é um espetáculo. Aquele doce caseiro de figo verde, você comer. Figo produz alguma coisa, e ele não quis, a figueira não quis ser rei, não quis concorrer para a presidência da República. Terceiro. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Olha, esta palavra agrada, na versão corrigida diz alegra. Tem a versão corrigida aí? Como é que diz? Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? A palavra shamak, em hebraico, é alegrar, não tão agradar, mas o sentido de alegrar. Alegra a Deus e aos homens. A videira também tinha o que fazer. Ela tinha um ministério, produzir o mosto ou o vinho que alegra, símbolo da alegria. Aí, só para terminar o nosso prólogo, Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai debaixo de minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Só vai para a política espinheiro. É difícil achar alguma oliveira, não significa que não vai, não. Alguns acham alguma oliveira, alguma videira e alguma figueira na política, mas de um modo geral é só espinheiro. E promete e não cumpre, e faz ameaça depois. Isso é característica do espinheiro.
Mas o que eu queria chamar a atenção aqui agora é para este ponto, no versículo 13. Porém a videira lhe respondeu: deixarei eu o meu vinho, que alegra a Deus, e aos homens iria pairar, ou governar, ou dominar sobre as árvores. O que a videira produz? Você vai dizer uvas, mas para que uvas? Não vou entrar em detalhes, mas as uvas já trazem os microelementos da fermentação na sua casca. E a casca é muito importante para a maceração, para fazer o bom vinho. Pastor Humberto usou um texto no primeiro culto do Salmo 66, os versos 10 a 12, que fala sobre o esmagamento de uma pessoa, o pisotear da cabeça. Salmo 66, 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Presta atenção nessa expressão. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Como é que se faz vinho? Eu estou falando de antigamente. Eu sei que hoje há formas modernas com máquinas, mas que tem que ter cuidado para que não macere o caroço e não traga travo para o vinho, nem os engastes que estão ali. Então, precisava pisar em cima. Ainda outro dia, nós vimos na televisão o início da colheita daquela região lá de Rio Grande do Sul, ali da região de Garibaldi, as moças vestidas com aquelas roupas típicas e pisando. Parece um negócio anti-higiênico colocar ali, mas dizem os bons enófilos, ou melhor, enólogos. Você sabe qual é a diferença de enófilo e enólogo? O enólogo é aquele que diante do vinho toma decisão, e o enófilo é aquele que diante da decisão toma vinho. Então os enólogos dizem que um pouco de chulé sempre melhora a qualidade do vinho. Isto é uma brincadeira que se usa, mas não, nós temos muito mais pudorismo com este assunto, porque não existe coisa mais suja do que a boca. Entretanto, você é capaz de beijar na boca de uma pessoa. Só que a concentração de bactéria que tem na boca é 10 vezes mais do que em qualquer outra parte do corpo. Você já sabe agora. Então, não fique assim tão enojado com os pés. E aquilo ali, este pisar sobre a cabeça, tem alguma coisa a ver com o esmagar da uva. O quebrar. O pastor Humberto falou da segunda fase, ele falou da primeira fase, a nossa união com Cristo, na primeira mensagem, e depois da manifestação da semelhança de Cristo em nós, que seria um lado do crescimento do deserto, que é o esmagamento ou quebrantamento de nós mesmos, para que o perfume de Cristo saia. É importante esmagar a uva no lagar. Em Isaías, capítulo 63, os versos 2 e 3, há um episódio
singular da revelação de Cristo, fazendo o esmagamento das uvas no lagar. Isaías 63, 2 e 3. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Você não sabe a grandeza da revelação deste texto. Eu estava sozinho no lagar. Quem é que esteve sozinho no lagar? Nenhum dos povos, nenhum dos grandes dos povos esteve comigo. Eu pisei sozinho. Pisei as uvas na minha ira. O dia da ira, o dia do julgamento, o dia da justiça. Quando Cristo, lá na cruz, assumiu a nossa causa. E ficou salpicado com o sangue da humanidade, na pessoa de Jesus. Preste atenção no que eu disse, o Cristo é Deus, a natureza divina, que juntou-se à natureza humana, sozinho, ele pisou o lagar, esmagou. Aqui está falando da grande obra da redenção, para transformar estas individualidades no bom vinho, o símbolo da alegria. No fim das contas, se não somos alegres, não somos vinhos, somos vinagre. Servemos para esterilizar, não para celebrar. É por isso que muitas pessoas estão aí a condenar os outros, a julgar os outros, porque ela não pode ser bebida. Ela não é um bom vinho. Ela é uma pessoa que, no máximo, pode, pelo legalismo, tentar colocar as pessoas dentro de fórmulas e formas que são muito antipáticas. Não tem possibilidade de ser usado na mesa o copo cheio. Aquela expressão hoje pela manhã, quando eu cantei este cântico, junto com eles, estávamos ensaiando, o Salmo 23, o meu copo vem encher. Eu fui tomado de uma emoção tão profunda que eu não podia mais cantar. A dona Cecília me abraçou ali para me auxiliar, porque eu me lembrei deste vinho extraordinário que Cristo quer preparar com a minha alegria, com a minha celebração. Estou falando que para fazer vinho precisa haver esmagamento. Esmagamento de cruz e esmagamento de lagar da vida, do caminhar, do deserto. Agora, eu quero que você saiba o seguinte: do vinho para o vinagre é um passo. Porque quando você esmaga, tem que deixar um tempo a casca ali junto naquele molho, naquele mosto, naquele caldo. Mas quando a casca sobe, se você deixar muito tempo, ou um tempo maior, que ela vai absorver todo o gosto, o sabor da casca, que é muito importante. E o Cabernet Sauvignon é exatamente a chamada rainha das cepas, dos vinhos. Por quê? Porque ela tem uma casca dura, extremamente saborosa. Se ela não for tirada, ela vai virar vinagre.
E a Bíblia vai contar a história de um povo chamado Moabe, no capítulo 40. Não vamos aqui ler porque é muito grande, eu sei que nós vamos gastar tempo nesta expressão de Paulo, quando ele diz, agora me regozijo com os sofrimentos. Nós estamos caminhando na teologia da alegria, que é o oposto dessa coisa chamada, eu não vou usar a palavra prazer, porque também não é um prazer, mas desta coisa hilariante, da vulgaridade da carne. Esse negócio que é muito mais sensual do que realmente alegria. Estou falando de alguma coisa que significa profundamente. Este esmagamento da casca, ela agora sobe e você tem que tirar. Se não tirar, amargura vira vinagre. Você sabe quando uma pessoa pisa em você? Deus está fazendo um projeto na sua vida. Vinho ou vinagre? Todo dia eu tenho alguém que pisa em mim. Todo dia. Ou direto ou indiretamente. Hoje de manhã eu já cheguei aqui e alguém me disse assim, olha, tem uma porção de gente que não gosta de você. Agora, se eu pegasse aquilo ali e contabilizasse esse negócio ali isso vai virar um azedume desgraçado. Eu disse, graças a Deus, bendito seja o Senhor, porque também não gostaram todos de Cristo, e nós vamos ainda aprender uma coisa das boas lições, bem-aventurados sois quando injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos. Quando seu marido disser um impropério para você, você pega uma caixa de foguete e começa a soltar. Ele vai perguntar o que está acontecendo. Você diz, estou me alegrando. Por quê? Porque você disse uma série de impropérios contra mim. Ou vice-versa. Eu não tenho sangue de barata, por isso vai azedar. Vai virar vinagre. E vinagre de péssima qualidade. Tem muita gente azeda na vida. Tem gente que escoiceia. Tem gente que o bafo é bafo de dragão. Tem excesso de ácido sulfúrico. O que está ali dentro? Tem ardume demais. Vinho precisa ser pisado. A festa do vinho é uma festa muito alegre. Eu tive fazendo pesquisas em Portugal, na Espanha, lá no Vale de Rioja, as festas de colheita de uva, e o pisoteio da uva tem celebrações que levam dias. Melhor vinho da Espanha, melhor vinho da Espanha. Esse vinho foi plantado olha, você vê como eu estou por dentro. Ele foi plantado pelos romanos no século II depois de Cristo. Tem cepa lá que tem mais de 1000 anos. E a cepa, ela pode viver muito tempo, muito tempo. Oliveira e videira vivem muito tempo. A cepa fica lá e pisa. Você está pensando que o sofrimento que chegou na sua vida foi casual? Desembarcou assim, por acidente? Não, tem um projeto. Deus mandou aquele vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. São 4 ventos. Você sabe como Elias subiu para o céu? Aí alguém diz assim, eu sei, numa carruagem de fogo. Não, senhor, mentira. Elias não subiu em carruagem de fogo, não. Tem uns cânticos aí, Elias subiu
na carruagem de fogo. Não, Senhor. Tinha carruagem lá por perto, mas Elias subiu num redemoinho. Você sabe por que é o redemoinho? São os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, que se juntam e fazem. E nós não vamos estudar aqui os 4 ventos, que cada vento tem um significado. Eles elevam o moer da graça de Deus para levar uma pessoa, muitas vezes retirando tanta coisa que está aí armazenada, que a gente nem sabe, e que não iria ser mexido se ele não esmagasse. Eu tenho visto a graça de Deus me mostrando a profundidade da minha canalice. Como eu sou canalha. Mas como Deus ama um canalha. Eu estava ouvindo, andando no Zerão, e um irmão aproveitou a carona do andar e foi andar comigo mais 4 voltas. E quando nós estávamos andando, ele disse, eu ouvi outro dia uma mensagem do Houston, James Houston. E quando alguém perguntou para ele assim, Dr. Houston, e como é que o senhor resume tudo isso da teologia? Ele disse assim, eu resumo da seguinte maneira, eu estou nas mãos de um Deus amoroso. É tudo que eu tenho. Parecido com aquilo que Karl Barth, grande teólogo suíço, disse depois que ele estava aposentando 40 e poucos anos de professor numa grande escola da Suíça. Deram-lhe umas férias para que ele, não férias, mas quando está aposentando você dá um presente do canto do cisne, para que ele fosse pelo mundo. Depois de 6 meses de viagem pelo mundo, pregou em catedrais, esteve em grandes seminários, falou a grandes multidões. Quando ele voltou, os estudantes então sentaram perto dele e disse, Dr. Barth, qual é o resumo do que o senhor ouviu tudo isso? Ele disse, Jesus me ama e a Bíblia assim o diz. Gente, vocês estão procurando outra coisa. Estou procurando um bom vinho para beber, para me alegrar. Eu sei que ele pisa o lagar. Jeremias capítulo 48, que é esse texto que eu me referi a Moabe, aquele povo que não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Porque no projeto, no fazer o vinho, depois que você macera, forma aqueles elementos e ele vai virar o vinho, sobram borras, então tem que decantar, e no processo da decantação, você tem que trasfegar de uma vasilha para outra vasilha, de uma maneira muito leve, muito sutil, com muito cuidado, porque a borra tem que ficar embaixo, você passa e fica um pouco, mas um pouco levanta e sai para lá, aí você bota de novo, a vasilha sedimenta, passa de novo, e a Bíblia usa esta figura dizendo, Moabe não foi trasfegado de vasilha para vasilha, então permaneceu a borra dentro dele. Uma aulazinha de enologia. Nunca beba um vinho que você traz do dia do supermercado. Deixe pelo menos 10 dias ele descansando. Vinho precisa de descanso. Ele precisa de muito cuidado. Ele é muito sensível, ele tem vida. E quando você for servi-lo, abra-o e deixe por 2 horas aberto. Para que ele pegue o perfume. Nós não fazemos isso, por isso a gente não sabe celebrar. Agora veja ainda na primeira fase, capítulo 48 de Jeremias, verso 33. Eu disse que nós vamos caminhar nesta alegria para saber o que é alegria do ponto de vista cristão. Será que é sadomasoquismo ou é uma coisa muito profunda? Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, pois fiz cessar
nos lagares o vinho. Já não pisarás uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Já não tem mais alegria, secou a fonte de produção da festa. No esmagar a uva, há uma grande alegria da festa. Você está passando por tribulações? Quantos aqui estão passando por alguma tribulação na sua vida? Levante a mão. Pode levantar. Benditos sejam os membros da família de Deus. Se você tem passado por alguma tribulação, comece a louvar a Deus, porque há trabalho de Deus na sua vida. Se está tudo bom, desconfie. Alguma coisa está errado. Quando tudo está dando certo, neste mundo, tem alguma coisa errada. O bom é exatamente o trabalho do vinhateiro em produzir a alegria no coração daqueles que passam por tribulações, mas têm bom ânimo. Como é bom você conviver com pessoas aromáticas. Chardonnay. O que é isso? É uma uva que tem um cheiro gostoso. É uma uva branca, mas tem um cheiro gostoso. Quando você conversa com uma pessoa ela exala esperança no meio da tribulação. Tão gostoso beber esse vinho. Mas quando você vai beber um vinho com borra, trava, amargo, não que ele não deva ser forte, pode ter bons vinhos. Queridos meus, no livro do Salmo 104, verso 15, diz que o vinho é a alegria do homem. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as forças. 3 coisas muito boas, né? Eu preciso de pão, Jesus é pão. Eu preciso de azeite, o Espírito Santo é azeite. Mas eu preciso de videira, de vinho. Ele é a videira, ele é o bom vinho que alegra. Por que você deve dar bebida forte aos amargurados de espírito? Sabia não? Toda pessoa amargurada, você deve encher a cara dele. Está escrito na Bíblia, Provérbios capítulo 31, 6. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Por que será? Pode ler o verso seguinte. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Quem enche a cara normalmente assim é amargurado de espírito. E é bom dar bebida forte aos amargurados de espírito. Por que Jesus recusou? Eu estou levantando muitas coisas, porque isso aqui vai levar tempo, viu? Por que Jesus recusou inicialmente transformar a água em vinho, ou melhor, porque Jesus recusou inicialmente a não cooperar com aquele problema de falta de vinho naquela festa. Porque aquele não era o vinho que ele veio fazer.
Ele veio fazer uma outra alegria que sai da sepultura. Mas eu estou esperando que, já falei com 2 pastores, vou falar amanhã com mais 2, um por telefone, para ver se eu consigo trazer o doutor Adalto Lourenço, um físico da Universidade de São Paulo, da USP, porque ele tinha uma data para estar aqui em Londrina, na Semana Santa, e parece que pifou essa data, está aberta, e eu entrei em contato com um amigo dele que está me oferecendo a oportunidade dele vir aqui. Esse é um dos homens sérios em termos de criacionismo e da obra de Deus como soberano deste universo. Ele tem cadeira na NASA e em algumas universidades da Alemanha. Um homem de muita credencial. Mas ele disse numa palestra que eu ouvi ontem, via CD, que a energia gasta para transformar água em vinho seria de toda a energia de todas as 250 bilhões de estrelas da nossa galáxia. O Sol, a cada segundo, consome ou transfere a energia de 4 bilhões de toneladas de energia a cada segundo. E é uma estrela de quinta grandeza. E seria necessária todas as energias das 250 bilhões de estrelas para transformar água em vinho. E ele transformou, para aquela festa não acabar. E não saiu um suor dele. Ele não cheirou acidose. Porque o Todo-Poderoso estava ali fazendo aquela obra. Simplesmente para que uma festa não perdesse o clima. O que ele não faz para que eu não perca a alegria e possa viver como um celebrante? Ele tem que me esmagar e tirar todos os engastes, e tirar toda a borra, e tirar toda a casca, para que eu evolua no caminho da santidade e da alegria. Eu vou terminar mas eu vou continuar. Próximo capítulo, domingo que vem nesse mesmo horário, porque no primeiro vai estar o pastor Thomas, nós vamos continuar. Eu quero saber por que Paulo disse assim. Paulo disse assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ô Paulo, você está se regozijando, não é se alegrando simplesmente, é alegrar, regozijar. É gozijar é ter um gozo restaurado pelos sofrimentos. O senhor precisa de uma aula numa faculdade de psicologia sobre o ponto do sadomasoquismo, senhor Paulo. Ele disse: não, meu filho, não. Para mim o viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro. Ganhei uma dimensão que o sofrimento é o estágio mais elevado de celebração que você pode ter em meio ao sofrimento. Não é você buscar o sofrimento para você se alegrar, é que você não pode evitar o sofrimento deste mundo.
Não existe vacina, não existe antígeno contra as dores e sofrimentos desse mundo. Mas existe alegria que pode evoluir no meio do sofrimento. É isto que nós precisamos ganhar um pouco mais. Eclesiastes tem um versículo muito engraçado, eu vou só citar aqui, que diz assim: a festa ou o festim faz-se para se rir. O vinho é feito para a alegria da vida, e o dinheiro atende tudo. Só não consegue produzir alegria no coração. E nós vamos começar a verificar. Como é que eu vou? Por favor, não peça a Deus alegria. Eu já tenho dito, não peça fé. Não diga a Deus, Deus me dê fé. Porque se você pedir a Deus, Deus me dê fé, vem uns problemas cabeludos. E você vai ter que crer. Não peça alegria, por favor. Nós vamos evoluir para você dizer assim: Espírito Santo da alegria, tu habitas em mim. E só isto. Amém. Não diga mais. Não diga mais nada. Porque senão você vai ter que ser esmagado mais. Mas nós vamos caminhar devagar. Eu sei que tem muita gente que faz um sorriso bonito, mas não tem nada de alegria. É só uma máscara usada para disfarçar a grande tristeza da alma. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Não estou falando de risos da cara. Nós estamos falando do vinho bom lá dentro do odre. Gente, isso aqui é o terreno, viu? Obrigado, Santo Expedito! Eu não podia vir, mas eu estou aqui aqui na ladeira fazendo... Era um rapaz ontem. Obrigado, Santo Expedito. Eu não podia vir aqui para Salvador, mas estou aqui agora. Ele estava parecia de uma alegria, A ressaca daquilo dói. Há uma sensação de cotovelo. Há uma dor da alma do fundo da garrafa. Foi Pedro Nava quem falou sobre isso. A dor da alma do fundo da garrafa. O sujeito quando perde o sentido. Vira objeto de consumo. Não tem festa. Meus pecados Jesus tomou, minha pena na cruz pagou. Por sua graça me resgatou. Glória ao Salvador. Naquela cruz do meu Redentor, fui incluído em meu Salvador. Sendo aceito por seu amor, glória ao Redentor. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao meu Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.